Olá pessoal, de volta aos nossos estudos de Geografia, capítulo 11, Colonização e Independência no continente africano. Na aula anterior falávamos da colonização antes do século XV, certo? A colonização antes do período colonial europeu e agora então, seguindo um pouco aqui, falamos do item 2, então o período colonial e a independência no continente africano. Então na aula passada ainda iniciamos um pouquinho da fala da colonização portuguesa na África, que foi a primeira, né? Os portugueses os primeiros a chegarem na África, a gente já discutiu um pouquinho esse mapa aqui, na sequência aí ingleses, holandeses e tal. Seguindo um pouquinho adiante, então, vou aproveitar esse outro mapinha aqui da outra página, esse aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, aqui, para a gente ver o mapinha todo. Então, esse mapa aqui, ele nos mostra as diferentes origens, né, da colonização europeia na África, então. Então nós podemos ver aqui o Portugal, aquele que a gente apresentou anteriormente, em todo o litoral aqui da costa africana, da costa do Oceano Atlântico, né? E nós temos então incursões dos britânicos, né? Os britânicos em vários lugares aqui, os britânicos que aproveitaram a entrada de alguns rios, né? Por exemplo, aqui o rio Níger, certo? Aqui o rio Nilo, certo? Então aproveitaram a entrada dos rios. Nós temos também, aproveitando ainda a entrada dos rios, os belgas, certo? Que aproveitaram aqui o rio Congo, os belgas, esse vermelhinho um pouco mais escuro aqui, os britânicos o vermelhinho mais claro, né? Então, nos rios, o Níger, o Nilo e o rio Congo, vocês podem observar que eles entram pelos rios e seguem continente adentro, aqui também no Egito, né? E seguem continente adentro pelo Sudão e seguem África adentro, aqui também no rio Níger, entram a Nigéria e adentram pelo continente. Alguns outros povos que colonizaram a África, né? Nós temos aqui destaque também para os alemães, que empreenderam algumas colônias mais aqui para o sul da África, né? Tá aqui os alemães, esses em cinza, tem algumas um pouco aí junto com os britânicos, mas destaque maior aqui para o sul e para o lado do Oceano Índico, certo? Os portugueses que nós já falamos, os espanhóis que também já falamos no capítulo anterior, né? Os espanhóis que iniciaram a entrada aqui por Marrocos, os espanhóis esses rosinha aqui, né? E ficaram mais por essa região aqui, litorânea nas proximidades do Marrocos também, e um pouquinho aqui para baixo, mas com menor intensidade do que os demais, né? Um destaque também deve ser dado para os franceses, né? Os franceses, uma das grandes colonizações na África, talvez a maior colonização europeia na África, certo? Bastante distribuídos aqui, né? Também entraram também a França, esse país que fica aqui em cima na Europa, então eles tinham certa proximidade, entraram pela Argélia, né? E seguiram a África dentro em várias regiões, como vocês podem ver, esses mais azuisinhos aqui. E por fim, então, os italianos, certo? A Itália, esse país aqui, também aproveitaram a proximidade com o Mar Mediterrâneo, né? Então adentraram pela África Árabe, digamos assim, e tiveram uma grande passagem, uma longa passagem aqui pelo Sudão, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante aí, mas em linhas gerais, então, as principais colonizações europeias na África, essas a partir do século XV, então estamos falando aí de 1400 e quase 1500, e aí 1500 em diante também seguiram as colonizações europeias no continente africano. Trocando aqui, a gente fala um pouquinho da Conferência de Berlim. Então, vou deixar um mapa aqui para a gente observar. Esse mapa aqui ele mostra a África em 1914. Né? A África é dividida em vários países europeus, certo? Países africanos aqui, mas que têm domínio europeu. A gente pode ver a Argélia, a África Ocidental Francesa, né? Francesa, vejam que o nome, né? A Líbia, mas todos eles referentes a alguma corzinha aqui na legenda de algum império europeu. Certo? O que foi a Conferência de Berlim? Então, a Conferência de Berlim é que promoveu essa partilha, esse tipo de divisão aqui da África, né? Também chamada de Partilha da África. Aconteceu lá em 1885, ninguém precisa lembrar de data aqui, né? A gente fala a data mais como uma referência, mas a Conferência de Berlim basicamente foi um acordo entre os países europeus que estavam colonizando a África. Existia também muitos combates entre esses países europeus pelo domínio de regiões, né? E para minimizar esses combates, digamos assim, foi estabelecido um acordo chamado Conferência de Berlim, aconteceu na cidade de Berlim, então, na Alemanha, né?
para dividir a África entre as colônias europeias. Essa divisão ficou sendo dessa maneira aqui. Em 1914 era isso que acontecia, né? Dividido entre a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Reino Unido, Itália, Portugal e os chamados estados independentes, né? A gente vai falar um pouquinho deles aqui, né? A Libéria, a União Sul-Africana aqui e a Etiópia com predomínio, né? Bom, ou então, Conferência de Berlim é isso, uma partilha da África. Acontece que, fato muito importante a ser chamado a atenção na Conferência de Berlim, é que nesse momento da divisão que os europeus estabeleceram na África, os europeus em momento algum respeitaram os povos locais, né? Ou seja, alguns novos países que surgiram, digamos assim, eles eram compostos de diferentes populações locais, diferentes povos, às vezes de diferentes etnias, com diferentes religiões, diferentes culturas, né? Diferentes hábitos, e isso acabou se transformando um outro grande problema na África, né? Fonte de inúmeros conflitos entre os povos africanos agora. Então, além do conflito europeus contra povos africanos, agora estava estabelecido então um conflito entre povos africanos e outros povos africanos que estavam reunidos dentro do mesmo território, certo? Isso então é importante chamar atenção sobre a Conferência de Berlim, né, a partilha da África. Nesse momento, é claro, essa divisão favorecia os europeus então que forneciam alguns bens manufaturados. Nesse período aí já existia a primeira Revolução Industrial, já estávamos entrando na segunda Revolução Industrial. E então a Europa fornecia para a África bens manufaturados, máquinas, equipamentos, e a África então fornecia para a Europa matéria-prima, riquezas naturais de todos os tipos, certo? Então essa troca, esse tipo de troca, esse modelo foi chamado de Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, né? DIT, a gente já estudou ela em capítulos anteriores também. Na África também aconteceu e ela estava sempre favorecendo então os povos europeus. Seguindo um pouquinho, falando aqui do processo de independência da África, né? Processo de independência dos países africanos, digamos assim, né? Então a gente pode ver que esse processo de independência não aconteceu todo de uma única vez. A gente tem um marco como o primeiro país a se tornar independente, a Libéria, em 1847, né? Aqui a Libéria em 1847. De novo, datas não são o foco aqui do nosso estudo, é só uma referência histórica para a gente saber qual era a época, né? Mas a Libéria tem um caso interessante, tanto a Libéria quanto a Etiópia, porque a Libéria, em particular, foi um país criado por ex-escravos americanos. Então, em 1847 já havia sido abolida a escravidão nos Estados Unidos e ex-escravos africanos estavam vindo para a África para compor um novo país. Então, esse país foi chamado Libéria e ele tem essa particularidade, né? Além da Libéria, a gente pode destacar também a Etiópia, que foi um dos países, um dos reinos africanos que tem uma história de nunca ter sido conquistado realmente por nenhum povo europeu, né? Nenhum país europeu. Existe alguma controvérsia, às vezes aparecem alguns livros dizendo que a Itália conseguiu dominar a Etiópia em alguns momentos, mas em linhas gerais a gente entende que Libéria e Etiópia, então, são países diferentes. A Etiópia nunca foi conquistada por nenhum povo europeu. A Etiópia que sofreu várias invasões de italianos, né? Inclusive estabeleceu alguns acordos. Se a gente olhar na história, a gente vai ver que em alguns momentos a Etiópia, consta como território italiano, né, sob o domínio italiano, mas na verdade aconteceram alguns acordos entre a Itália e a Etiópia. A Etiópia cedeu alguns territórios para a Itália em troca de armamentos para se preparar para guerras com povos vizinhos ali, e esses acordos foram rompidos. A Etiópia argumentava que o acordo no idioma etíope falava uma coisa e no idioma italiano falava outra coisa, né? Parece que houve uma tentativa de uma certa sacanagem ali nesse acordo entre etíopes e italianos, né? Os italianos tentando aí, parece, passar a perna nos etíopes nesse momento da história ali. A verdade é que a Etiópia permaneceu, após essa tentativa de invasão dos italianos, permaneceu com graves problemas sociais, até hoje permanece com graves problemas sociais, né? Nós temos aí muita fome na Etiópia, que é um país
com recursos naturais e um país que, infelizmente, não aproveita isso adequadamente e a população sofre bastante. Mas, além da Etiópia, então, os primeiros países a se tornarem independentes, né, a gente tem o Egito aqui, em 1922, então, primeiro a Libéria, depois o Egito, e depois, então, a Etiópia e a África do Sul, né? O Egito, que era dominado pelo Reino Unido, né? Então pelos britânicos, Inglaterra como predomínio ali, né? Como dominante. Então já independente em 1922. E a gente tem também a África do Sul, que também era uma colônia inglesa, né? A África do Sul, que se tornou independente já em 1910, como está relatado aqui, mas o domínio inglês mesmo parou de acontecer só lá em 1961. É interessante na África do Sul é chamar atenção para a figura do Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela, que foi um importante líder sul-africano, que foi preso, ficou preso por 27 anos, né? Desde 1964 até 1990, preso numa ilha na África do Sul. E quando ele foi liberto, então, ele que era contrário a um regime de segregação racial, um regime racista, então, que acontecia na África do Sul, chamado de apartheid. Quando ele foi solto, 4 anos depois, ele se torna o primeiro presidente negro da África do Sul. Certo? Então, esses são os primeiros países que se tornaram independentes na África, certo? A gente pode ainda destacar aqui que o islamismo, né, aqui logo abaixo, aqui, ó, todos esses países europeus que chegaram para conquistar a África, eles eram de colonização predominantemente católica, né? Então, o catolicismo, aqui embaixo, aqui, o catolicismo acabou sendo visto com maus olhos pelos africanos, porque era a religião dos dominadores, né? Então existia uma outra religião, que era a religião dos árabes, né, que era o islamismo ali, a parte norte da África, e essa religião acabou se difundindo muito mais pela Europa e até facilitando alguns domínios ali de povos árabes sobre os africanos por conta de uma religião diferente da religião dos católicos, certo? Seguindo um pouco agora, então, aqui, né, vamos seguir um pouquinho na história e falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, então? Bom, um marco importante na história da África foi essa grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. E por quê? Porque os países europeus envolvidos na guerra saíram muito prejudicados dessa batalha, né? A grande maioria dos conflitos aconteceu em território europeu. Isso devastou muitas cidades. Imaginem vocês que devastou a infraestrutura dessas cidades, escolas, hospitais, estradas, pontes, enfim, tudo havia sido destruído, né? Muita coisa havia sido destruída, e por conta disso, os países europeus que tinham colônias na África acabaram não conseguindo, digamos, tomar conta dessas colônias durante esse período e após aí a Segunda Guerra Mundial, quando estavam nesse período de reconstrução. Por conta disso, acabou facilitando a independência de alguns países durante esse período aí da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, né? Digamos que a influência europeia sobre a África enfraqueceu em virtude da Europa precisar se preocupar com os seus próprios problemas internos ali. Acabou não prestando muita atenção na África naquele momento, porque não tinha como, né, dar conta de todas as necessidades dos dois lados. E isso acabou facilitando um pouco a independência de alguns países africanos. Nesse período também foi criada a ONU, né, aqui em 1945. A ONU a data de criação da ONU é um marco importante, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU que surgiu, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de evitar uma nova grande guerra mundial, um grande objetivo de manter a paz mundial. E a ONU também se envolveu muito nessa independência dos países africanos, e muito sendo dito, muito disso, né, da participação da ONU na independência dos países africanos, alguns historiadores afirmam que a ONU queria aumentar o número de países independentes que defendiam os interesses da ONU. Então, se tivesse um novo país independente na África, isso favoreceria os interesses da ONU, né? Aqui a gente tem um mapinha logo abaixo, que fala aí da data de independência de grande parte dos países africanos, né, ou de quase todos aqui, eu acredito, e o mapa é de 2018, né? E a gente tem aqui, em cada país aqui, a data, então, o Egito, 1922, como havíamos falado anteriormente, né? Certo? A Libéria, que está por aqui assim, a Libéria 1847, né? A Etiópia por aqui assim, até a Etiópia 1941, a gente falou anteriormente ali.
Então, a data de independência de todos os países, 1910, aqui África do Sul, lembrando que a África do Sul continuou sendo dominada pelos ingleses, né, por muito tempo ainda, certo? Então, apesar dessa independência desses países africanos em relação aos europeus, né, essa, essa fragilidade da sociedade africana permanece até hoje, né, a economia bastante prejudicada, ainda existem muitos conflitos internos nos países africanos, né, conflitos entre povos africanos mesmo que vivem dentro do mesmo território, né, aquela partilha lá da África realizada na Conferência de Berlim, que a gente falou anteriormente agora. Então, em vários países aí existem guerras civis muito sangrentas, né, que causam muitos problemas para os países africanos que acabam não conseguindo se desenvolver. E muitos desses países, como a gente já estudou anteriormente, têm abundantes recursos naturais, inclusive petróleo também, né, mas abundantes recursos naturais de vegetação e de fauna, né, de flora e fauna, e ainda assim não conseguem se desenvolver em virtude da corrupção e dessas guerras internas e muitos problemas sociais, então, acabam acontecendo na África como um todo. Seguindo um pouquinho aqui para o item 3, aqui, conflitos africanos contemporâneos, né? A gente pode dar destaque para um em especial, que foi esse conflito aqui do Sudão do Sul, né? O Sudão do Sul, que é o sul do Sudão, exatamente, né? O Sudão que a gente pode ver aqui no mapinha anterior, aqui, vou chamar a atenção aqui, o Sudão e o Sudão do Sul, aqui, então esse país foi dividido, né? Era um país só, foi dividido aqui, Sudão e Sudão do Sul. Isso aconteceu lá em 2011, né, houve uma espécie de um plebiscito pedindo a divisão do país. Isso gerou inúmeros problemas no país, né? Uma guerra civil muito complicada, muito sangrenta. O livro fala aqui para a gente em 730 mil refugiados. Na verdade, os dados de hoje já há dados falando em 4 milhões de refugiados desde o início dessa guerra civil, né? Os dados aqui são de 2016, mas a coisa continua tensa no Sudão do Sul, então imaginem vocês 4 milhões de refugiados, né? É muita gente, só para vocês terem uma referência mais ou menos aí. Até agora morreram no mundo aí, relacionado ao tal do coronavírus, aproximadamente 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil pessoas. Né? 1 milhão e 100 mil pessoas. E vejam que ali no Sudão do Sul, durante esses anos de guerra, já foram 4 milhões de pessoas refugiadas, né, expulsas do seu território, né, muitos mortos também, por conta dessa guerra entre os povos de um mesmo país, antigamente um mesmo país, né, agora que dividiu-se em dois países, o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. As guerras acontecem muito em virtude dos recursos naturais, o Sudão do Sul é um país com abundantes recursos naturais, inclusive petróleo também, né, e acontece que os eletrodutos passam por dentro do Sudão para levar esse óleo para a Europa, e aí a gente tem um impasse muito grande aí, enfim, inúmeros conflitos acontecendo no Sudão do Sul, infelizmente, né? Uma das guerras mais sangrentas aí dos últimos anos e continua gerando muita tristeza na África. Outra coisa que é importante chamar a atenção é que por conta dessa divisão muito grande dos povos africanos, né? Ou essa multiplicidade de povos dentro de um mesmo país, digamos assim, né? Por conta, lembrando de novo daquela Conferência de Berlim que estabeleceu a partilha da África lá, né? A gente acaba, ou a África acaba não conseguindo desenvolver claramente um sentimento de nação dentro do país, né? Está falando logo aqui embaixo. Aqui é uma foto aqui dos refugiados do Sudão do Sul, né? Então, a África não consegue desenvolver um sentimento de nação, porque a ideia da nação é que as pessoas sentem-se unidas por características comuns, né? Cultura comum, hábitos comuns, religião, enfim, hábitos em comum. E como existem povos diferentes vivendo dentro de um mesmo país, esse sentimento de nação acaba não conseguindo ser construído claramente dentro de um mesmo país. Então é como se um mesmo país tivesse várias nações ali dentro. Isso acaba sendo um estopim para essas guerras que acontecem pela África até hoje, né? Bom, seguindo então para finalizar, quando a gente fala de África não dá para não falar do Brasil, né? O Brasil que é um país com uma grande influência da cultura africana, né? A nossa cultura chamada afro-brasileira, né? Essa influência
dos africanos aqui, trazidos inicialmente durante o período de colonização do Brasil pelos portugueses, que a gente viu que estavam lá na África, né? Então, os negros foram trazidos como escravos, mas que, findado isso, então, essa população se misturou com a população local, né? O nome dado se miscigenou, né? A miscigenação, e hoje a gente tem uma cultura muito miscigenada, né? Muito misturada entre o que acontecia lá na África e o que acontecia aqui no Brasil. Isso tudo se misturou e faz parte da cultura brasileira como um todo, né? Cultura chamada de afro-brasileira aqui, certo? O predomínio da população africana hoje no Nordeste do Brasil, mas ainda assim, da população de origem africana, né? No Nordeste do Brasil, mas ainda assim a população de origem africana por todo o Brasil, e a gente tem dificuldade de identificar, né? Porque existe muita mistura, como a gente falou antes, né? Muita miscigenação, né? Entre os povos europeus que vieram para cá e os povos negros que vieram para cá, vários povos da África também, né? E isso acabou gerando uma raça, né? Um tipo étnico, digamos assim, um pouco diferente, que é o brasileiro, né? O brasileiro tem uma carinha assim muito unindo vários povos diferentes do mundo afora, né? E isso está muito presente na cultura brasileira. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente finaliza essa etapa da independência e da colonização da África aqui. Eu, como de hábito, fico à disposição de vocês pelo sistema EducarWeb, pelo WhatsApp dos líderes, que me mandam as dúvidas de vocês, caso tenham, e pela nosso encontro virtual aí toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, né, das 8 às 9 da manhã. Virtualmente a gente se encontra para aqueles que tiverem dúvidas, quiserem discutir alguma coisa sobre a matéria, certo? Fico à disposição então, bons estudos para vocês, uma boa semana e nos vemos no próximo capítulo.